Ines foi à delegacia buscar um documento, mas ao sair, viu a foto do marido num cartaz de pessoas procuradas. Ela quis avisar que aquilo só podia ser um engano, porém, ao ler a frase escrita abaixo da imagem, ficou paralisada. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Eu sou o Léo, e uma nova história já vai começar. Antes da história, escrevam nos comentários de onde vocês estão assistindo. Esperamos que gostem desta emocionante história. Ines estava parada no corredor estreito da delegacia, olhando para o relógio. 15 para as 2. Ela tinha chegado às 12h30, achando que entraria, pegaria o atestado e conseguiria voltar antes do fim do horário de almoço. Mas ali, tudo seguia suas próprias regras. E essas regras não tinham nada a ver com o tempo das pessoas normais. Diante do guichê do atendente, havia 3 pessoas. Um homem idoso de camisa xadrez que a todo momento enxugava a testa com um lenço. Uma mulher jovem com um carrinho de bebê. A criança dormia coberta por uma fralda fina e a mulher balançava o carrinho com uma das mãos enquanto folheava o celular com a outra. E mais um homem de terno com uma pasta no colo, sentado com uma expressão de quem tinha chegado ali por engano. E ainda não conseguia acreditar nisso. Ines sentou numa cadeira livre junto à parede. O assento de plástico estava morno. Alguém tinha acabado de se levantar. Na parede à frente havia um cartaz com as regras de atendimento ao cidadão. As letras estavam desbotadas em alguns trechos, e a linha de baixo mal dava para ler. Ao lado, o horário de atendimento, que indicava que a sala de que ela precisava funcionava até às 3, mas com intervalo do meio-dia até às 2. Ines suspirou. Ainda uns 15 minutos de espera até o intervalo terminar. O atestado era necessário para o novo emprego. Ines tinha sido contratada como contadora numa pequena empresa de construção, e a responsável pelo RH tinha pedido um atestado de antecedentes criminais. Uma formalidade comum, mas sem ela, os documentos não eram aceitos. Ines tinha feito o pedido pelo portal 2 semanas antes, recebido uma notificação de que o atestado estava pronto e agora tinha vindo buscá-lo. A princípio, 5 minutos de serviço. Mas 5 minutos ali se transformavam em 1h30 e não havia nada a fazer. Ela pegou o celular e escreveu para o marido. Rodrigo, ainda estou na polícia. Fila demorada, chego mais tarde. Rodrigo respondeu em 1 minuto. Ok, estou fazendo macarrão. Deixo para você? Ines sorriu. Rodrigo sempre fazia macarrão quando ficava sozinho. Não porque não soubesse cozinhar outra coisa, mas porque considerava aquele o único prato impossível de estragar. Deixa, ela escreveu e guardou o celular. O corredor foi aos poucos animando depois do intervalo. Uma mulher de uniforme saiu de uma sala, abriu o guichê e a fila começou a se mover devagar. Inês se levantou e se aproximou. O homem idoso passou um longo tempo explicando algo sobre um documento perdido. A mulher com o carrinho pegou algum papel e foi embora. O homem de terno era advogado e falava baixinho, inclinado para o guichê. Ines esperou com paciência. Quando chegou sua vez, tudo levou exatamente 3 minutos. Disse o sobrenome, mostrou o documento, assinou no livro de registro, recebeu a folha com carimbo. O atestado estava pronto, tudo limpo, sem antecedentes. Ines dobrou o papel, colocou na bolsa e caminhou em direção à saída. O corredor passava por algumas salas até a porta de entrada. À direita, uma janela gradeada por onde se via o pátio com carros estacionados. À esquerda, um quadro de avisos, um painel com informações para os cidadãos e uma exposição separada com fotografias. Ines geralmente passava por esses painéis sem parar. O que se poderia ver ali? Alertas sobre golpistas, orientações de segurança, às vezes folhetos com fotos de pessoas desaparecidas. Tudo aquilo parecia distante, sem relação com a sua vida. Mas desta vez, ela diminuiu o passo. Não porque quisesse olhar, mas porque perto do painel estava uma senhora idosa de casaco claro que examinava atentamente cada folheto, movendo os lábios como se lesse em voz alta. Ines, sem querer, olhou para o mesmo lado e parou.
No painel havia várias fotos, preto e branco e coloridas, algumas nítidas, outras desfocadas. Embaixo de cada uma, nome, idade, descrição. Procuram-se familiares. Desaparecido. Solicitamos informações. Ines percorreu os rostos com o olhar e já estava se virando para ir embora quando um folheto a fez parar. A foto era diferente das outras. Não era uma fotografia, mas uma reconstrução por computador, como se alguém tivesse tentado desenhar o rosto de um adulto a partir de dados antigos. Os traços estavam um pouco suavizados, como costuma acontecer nesse tipo de imagem reconstituída, mas a aparência geral era clara. Um homem de cerca de 40 anos, cabelos escuros, nariz reto, queixo levemente pesado. Ines pensou primeiro que estava enganada. Existem tantos rostos parecidos. Ela até deu um passo em direção à porta. Mas algo a fez voltar. Ela se aproximou e olhou com mais atenção. Havia algo familiar naquele rosto. Não um detalhe específico, mas uma sensação geral, como se ela visse essa pessoa todos os dias. A linha das maçãs do rosto, o formato dos olhos, o queixo levemente pesado, aquela prega assimétrica no canto da boca. Ines ficou parada e não conseguia desviar o olhar, porque o rosto digitalizado no papel a fazia lembrar do marido. Não de alguém parecido, mas especificamente de Rodrigo. Ines sentiu os dedos esfriarem. Apertou a alça da bolsa e se inclinou para ler o texto abaixo da foto. Procuram-se familiares. Homem. Ano de nascimento. 1984. Possível nome verdadeiro. André Silveira. Solicitamos que quem tiver informações entre em contato com o setor de busca. O ano de nascimento coincidia. E o rosto não era apenas parecido, era perturbadoramente familiar. Ines releu o texto mais uma vez e recuou um passo, tentando se convencer de que era coincidência. Existem tantos homens parecidos. O programa de computador podia ter errado. Mas quanto mais ela olhava para a reconstituição, mais difícil era atribuir aquilo ao acaso. Ines releu 2 vezes. André Silveira. Ela não conhecia esse nome. Seu marido se chamava Rodrigo Martins. Ele tinha RG, carteira de habilitação, CPF, carteira de trabalho, documentos normais de uma pessoa normal. Nenhum André Silveira existia em sua vida. Ines tinha certeza disso, mas o rosto no folheto era o rosto dele. Não parecido, era o rosto dele. A mesma linha das maçãs do rosto, o mesmo formato dos olhos, a mesma prega levemente assimétrica no canto da boca que ela notava quando Rodrigo estava pensativo e apertava os lábios. O primeiro pensamento foi simples. Erro, coincidência. O programa de computador reconstruiu um rosto a partir de alguns dados e casualmente ficou parecido. Isso acontece. Ines até esboçou um sorriso interior. Que absurdo ficar parada no corredor de uma delegacia, achando que o marido era outra pessoa. Mas o segundo pensamento veio logo em seguida, e ele a perturbou. Rodrigo tinha crescido numa família adotiva. Ele nunca escondia isso, mas também não gostava de falar sobre o assunto. Ines sabia o básico. Ele tinha sido adotado ainda pequeno. Antes disso, tinha ficado algum tempo num abrigo. Não conhecia os pais biológicos e não queria conhecer. Toda vez que Ines tentava tocar no assunto com delicadeza, o rosto de Rodrigo mudava. Eu tenho pais, ele dizia. Os que me criaram. Isso é suficiente. E Inês recuava, não porque concordasse, mas porque via o quanto ele sofria. Na voz dele aparecia uma dureza que não tinha nada a ver com o Rodrigo do dia a dia. Calmo, equilibrado, um pouco irônico. Essa dureza era como uma parede para trás, da qual ele não deixava ninguém entrar. Ines ficou parada diante do painel e não sabia o que fazer. Ela podia simplesmente ir embora, esquecer aquela foto, dizer a si mesma que era coincidência e seguir a vida. Rodrigo teria querido isso. Com certeza ele não queria que a esposa ficasse numa delegacia examinando anúncios de busca de seus possíveis parentes. Mas ela já não conseguia ir embora. Não depois do que tinha lido. Procuram-se familiares. Isso significava que alguém estava procurando esse homem. Não a polícia atrás de um criminoso, mas alguém próximo procurando uma pessoa perdida.
E se de fato fosse Rodrigo, então havia alguém que o tinha procurado o tempo todo. Inês se virou e voltou ao guichê de atendimento. Atrás do vidro estava uma pessoa diferente, um rapaz jovem de uniforme que anotava algo no registro. Inês bateu no vidro com os nós dos dedos. Com licença, eu gostaria de falar com alguém sobre um anúncio no painel. Lá no corredor há uma foto. Busca de familiares. Acho que conheço essa pessoa. O rapaz ergueu os olhos e a olhou sem demonstrar interesse especial. Qual anúncio especificamente? Um homem, possível nome André Silveira, reconstituição do rosto. Você sabe onde ele está? Inês engoliu em seco. É meu marido. O atendente parou por um segundo, depois pousou a caneta. Aguarde um momento. Ele pegou o telefone interno e falou em voz baixa. Inês ficou parada diante do guichê e sentia o coração bater na garganta. Já se arrependia de ter se aproximado. Devia ter simplesmente ido embora, entrado no carro e voltado para casa. Para o macarrão para o marido, para uma noite normal. Alguns minutos depois, saiu por um corredor lateral uma mulher de uns 50 anos em roupa civil. Uma blusa escura, óculos pendurados numa corrente, uma pasta nas mãos. Ela se apresentou como doutora Teresa e pediu que Inês a acompanhasse. A sala era pequena, com uma janela dando para o pátio. Sobre a mesa havia um computador, ao lado uma pilha de pastas e uma caneca de café frio. Doutora Teresa sentou na frente de Inês e abriu a pasta. Você disse ao atendente que conhece o homem do anúncio. Me conte mais. Inês pegou o celular e mostrou uma foto de Rodrigo, uma imagem comum do verão passado, no sítio, de camiseta com uma caneca na mão. Este é meu marido, Rodrigo Martins. Somos casados há quase 10 anos. Doutora Teresa pegou o celular, olhou para a foto, depois abriu a pasta e tirou uma impressão, a mesma reconstituição que estava no painel. A semelhança é realmente significativa, ela disse, passando o olhar de uma imagem para a outra. Você sabe que seu marido foi adotado? Sim, ele cresceu numa família adotiva, mas não conhece os pais biológicos e não quer conhecer. Doutora Teresa assentiu e colocou a pasta sobre a mesa. Vou explicar a situação. Esse homem não está sendo procurado por crime nenhum. Quem o procura é uma senhora de idade, Dona Valdete. Ela veio até nós há cerca de 1 ano. Segundo ela, muitos anos atrás perdeu um filho recém-nascido. Ele se chamava André Silveira. Ela guardou uma foto de quando ele era bebê, a descrição de suas características e alguns documentos. Fizemos uma reconstituição do rosto com base na foto da infância e nos dados genéticos da mãe. O resultado é o que você viu no painel. Mas por que a busca? Por que não é possível simplesmente encontrar a pessoa pelos documentos? Porque os documentos foram alterados. Depois do abrigo e da adoção, a criança recebeu outro nome, outro sobrenome. O nome André Silveira não existe mais em nenhum banco de dados. Não conseguimos estabelecer a ligação entre aquela criança e o adulto de forma direta, porque todos os dados foram substituídos na formalização. Por isso, o único caminho é o anúncio público. Esperamos que alguém reconheça as características ou o rosto. Inês ouvia e sentia crescer dentro de si uma estranha dormência. Tudo soava lógico, calmo, técnico. Doutora Teresa falava com uma voz uniforme, sem drama, sem pressão. Mas cada palavra pesava sobre Inês como uma pedra. Preciso ser honesta com você, Doutora Teresa continuou. Não podemos afirmar que seu marido é aquela criança. Para isso é necessário um teste de DNA. Mas a semelhança é significativa, as características coincidem e a idade bate. Se você estiver disposta, podemos iniciar o procedimento de verificação, mas somente com o consentimento do seu marido. Não temos o direito de agir sem o conhecimento dele. Inês assentiu, embora por dentro tudo gritasse que Rodrigo não concordaria. Ele se fecharia como sempre. Diria que aquilo não era problema dele. Diria que tinha paz. Vou conversar com ele, disse Inês em voz baixa. Doutora Teresa deu a ela o cartão de visita e o número do registro. Inês guardou tudo na bolsa e saiu da sala. O corredor estava vazio.
A senhora idosa de casaco claro já tinha ido embora. O painel com as fotos ficava em silêncio. Ines se aproximou mais uma vez e olhou para o folheto com a reconstituição. Agora que sabia que não era busca de criminoso, mas procura de um filho perdido, o rosto na foto parecia diferente. Não suspeito, não inquietante, doloroso. Alguém procurava aquela pessoa. Alguém a esperava há anos. Ines saiu para a rua. O ar estava quente, com cheiro de asfalto aquecido e árvores floridas. Ela entrou no carro, pousou as mãos no volante e ficou alguns minutos simplesmente sentada, olhando para a frente. Depois pegou o celular e releu a conversa com Rodrigo. Última mensagem. Deixa. Macarrão. Um dia comum. Uma vida comum. Mas Ines já sabia que aquele dia não seria comum. Ela tinha fotografado o anúncio do painel ainda no corredor, automaticamente, sem pensar para quê. Agora aquela foto estava no celular, e Ines compreendia que não conseguiria simplesmente apagá-la, não conseguiria fingir que não tinha visto nada. Ela deu a partida e foi para casa. Durante todo o caminho, ficou pensando em como iniciar a conversa. Podia mostrar a foto durante o jantar, colocar o celular sobre a mesa e dizer: olha. Podia contar tudo desde o começo: o atestado, o corredor, o painel, o rosto. Podia até esperar, dar a si mesma um tempo para absorver, pensar, conversar com alguém. Mas Ines sabia de uma coisa: se ficasse quieta naquele dia, ficaria no dia seguinte, e depois disso se tornaria um segredo. Não de outra pessoa, seu próprio segredo, que ela carregaria consigo todos os dias, olhando para o marido e sabendo o que ele não sabia. Ines estacionou na frente do prédio, apagou o motor e ficou sentada mais um minuto. Depois pegou a bolsa e subiu. Rodrigo a recebeu no corredor. Ele estava de calça de casa e uma camiseta velha descalço no piso. Na mão, uma espátula de madeira da qual pingava molho de tomate. Ah, você chegou na hora. Aqui decidi fazer não só macarrão, mas com molho. Tinha tomate, cebola, alho, praticamente culinária italiana. Ele sorriu, e Ines sorriu de volta, embora por dentro tudo nela se contraísse. Rodrigo estava na sua frente, vivo, quente, familiar. Seu marido, Rodrigo Martins. Ou outra pessoa que ela ainda não conhecia. Rodrigo, disse ela tirando os sapatos, depois do jantar a gente precisa conversar. Ele a olhou com um pouco mais de atenção, mas não perguntou nada. Apenas assentiu e voltou para a cozinha. O cheiro de molho de tomate tomava conta do apartamento. Da janela entreaberta vinha o ar da noite, e tudo parecia tão normal, tão familiar, que Ines por um segundo pensou: será que é mesmo um engano? Será que é só um rosto parecido? E que amanhã os dois iriam rir do susto dela. Mas ela sabia que não iriam rir, porque coincidiu demais. Os traços do rosto, o ano de nascimento, as características que doutora Teresa mencionou. Era demais para ser coincidência. O jantar passou numa tensão estranha. Rodrigo contava algo sobre o vizinho que voltou a furar parede fora de hora, e sobre um gato que havia se acostumado a sentar no tapete em frente à porta deles, mesmo morando 2 andares acima. Ines assentia, sorria, até perguntou algo sobre o gato, mas seus pensamentos estavam longe. O macarrão com molho esfriava no prato enquanto ela fuçava com o garfo o mesmo pedaço de tomate sem conseguir se forçar a engolir. Rodrigo percebeu. Ele sempre percebia quando ela não estava bem, mesmo quando ela tentava disfarçar. Mas não perguntava, esperava. Esse era o hábito dele, não invadir enquanto ela mesma não dissesse. Às vezes, aquilo irritava Ines, às vezes, a acalmava. Naquela noite, nenhum dos dois. Naquela noite, ela queria que ele mesmo perguntasse porque começar era impossível. Depois do jantar, Rodrigo levou os pratos para a pia, abriu a torneira, começou a lavar. Ines ficou parada no vão da porta da cozinha, olhando para as costas dele. Os ombros largos embaixo de uma camiseta desbotada, a postura levemente curvada que ele só assumia em casa,
quando estava relaxado. As mãos na espuma, o som da água. Rodrigo. Ele não se virou, apenas inclinou levemente a cabeça, mostrando que ouvia. Senta, por favor. Ele fechou a torneira, secou as mãos na toalha e se voltou. Olhou para ela, depois para a cadeira, depois de novo para ela. O que aconteceu? Senta. Rodrigo sentou. Inês pegou o celular, achou a foto e colocou sobre a mesa com a tela para cima. O folheto com a reconstituição do rosto. O texto do anúncio. O carimbo da delegacia. Rodrigo pegou o celular e aproximou dos olhos. Por alguns segundos ele simplesmente olhou, sem entender o que via. Depois o rosto dele mudou. Não abruptamente, mas devagar, como se algo fosse emergindo de dentro. Ele leu o texto embaixo da foto, releu, ergueu os olhos para Inês. Onde você pegou isso? Na delegacia, no painel, no corredor. Fui buscar o atestado e vi. Não sou eu, ele disse depressa, quase automaticamente. Rodrigo, olha com atenção. É o seu rosto, e o ano de nascimento coincide. Ele baixou os olhos de novo para a tela. Os dedos que seguravam o celular ficaram levemente brancos nas juntas. Inês via como ele examinava cada detalhe. A linha das maçãs, o formato do queixo, o corte dos olhos. Via o rosto dele endurecer. André Silveira, ele leu em voz alta. Quem é esse? Não sei, mas na polícia me disseram que quem o procura é uma mulher, uma senhora de idade. Ela diz que perdeu o filho há muitos anos. O menino se chamava André Silveira. Depois do abrigo e da adoção, os documentos foram alterados e ela não consegue encontrá-lo nos bancos de dados. Por isso fizeram a reconstituição e puseram o anúncio. Rodrigo colocou o celular sobre a mesa. Cuidadosamente, como um objeto frágil, se recostou na cadeira e ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o teto. Pode ser qualquer pessoa, ele disse por fim. Existem tantos rostos parecidos, com o mesmo ano de nascimento e com família adotiva no passado. Rodrigo se levantou de repente. A cadeira rangeu no piso. Inês, eu não quero discutir isso. Eu sei que não quer, mas não consigo simplesmente tirar isso da cabeça. Você conseguiria? Ele ficou de pé junto à janela, de costas para ela, em silêncio. Lá fora estava escurecendo. No prédio do lado acendiam-se as luzes. A televisão de alguém piscava azul pelas cortinas não corridas. O que eles querem? Rodrigo perguntou sem se virar. Não querem nada. Disseram que sem o seu consentimento não farão nada. Precisa de um teste de DNA para confirmar ou descartar, mas só voluntariamente. Não. Rodrigo disse não. Eu tenho pais, aqueles que me criaram. Não preciso de mais ninguém. Inês conhecia essas palavras de cor. As tinha ouvido tantas vezes que poderia repeti-las com a mesma entonação, com a mesma ênfase na palavra criaram. Rodrigo sempre as pronunciava com a mesma dureza fechada, como se estivesse colocando um ponto final, não na conversa, mas em algo muito maior. Ela não discutiu, guardou o celular, lavou a louça que sobrou, ligou a chaleira. Rodrigo foi para o quarto e sentou diante da televisão. Mas Inês ouvia que o som estava desligado. Ele simplesmente ficou sentado, olhando para a tela onde pessoas se moviam em silêncio. À noite, Inês não conseguia dormir. Deitada de lado, ouvia a respiração do marido. Rodrigo também não dormia. Ela percebia pela maneira como ele estava deitado, imóvel demais, reto demais. Quando dormia de verdade, sempre sacudia levemente a perna e roncava um pouco. Agora havia silêncio. Duas pessoas na mesma cama, ambas de olhos abertos, ambas caladas. De manhã, Rodrigo foi primeiro para a cozinha. Quando Inês saiu, havia 2 xícaras de café sobre a mesa e Rodrigo estava sentado com o celular na mão. Na tela estava aquela mesma foto do anúncio do painel. Ele tinha ampliado a imagem e examinava o rosto da reconstituição, deslizando o dedo lentamente pela tela. Fiquei pensando nisso a noite toda, ele disse sem erguer os olhos. Esse nome não me diz nada. André Silveira.
Para mim é só um conjunto de letras. Mas o rosto... Ele ficou quieto. Depois continuou em voz mais baixa. Sempre achei que me conhecia. Sabia de onde sou, quem sou. Talvez não tudo, talvez com lacunas, mas o essencial. E agora olho para isso e percebo que talvez eu soubesse sobre mim mesmo muito menos do que pensava. Inês sentou na frente e envolveu a xícara com as palmas das mãos. O café estava quente, quase queimando, e isso era bom. Algo simples, físico, compreensível. Você quer saber? Ela perguntou com cuidado. Não sei, mas preciso entender o que está por trás disso. Não por mim, para fechar essa questão de uma vez por todas. Inês ligou para a doutora Teresa naquele mesmo dia. Combinaram um encontro. Rodrigo foi com ela, mas ficou em silêncio durante todo o percurso, olhando pela janela, tamborilando os dedos no joelho. Um hábito nervoso que Inês notava nele só nos momentos de maior tensão. No gabinete, doutora Teresa espalhou sobre a mesa o conteúdo de uma pasta. Folhas, cópias, antigas certidões, uma fotografia em preto e branco de um bebê, uma anotação com características físicas. Rodrigo olhava para tudo aquilo como para uma vida alheia, disposta sobre a mesa de um gabinete estranho. Vou lhes contar o que sei, doutora Teresa começou. A mulher que nos procurou se chama Dona Valdete. Ela tem 72 anos. Afirma que, muitos anos atrás, o filho lhe foi tirado por engano logo após o nascimento, e por muitos anos lhe disseram que a criança tinha morrido. Rodrigo não se mexeu. Apenas os dedos no joelho ficaram imóveis. Dona Valdete deu à luz em uma maternidade comum de hospital público. O menino foi chamado de André, registrado com o sobrenome dela, Silveira. O parto foi difícil, e depois dela surgiram complicações. Ela ficou no hospital por várias semanas, quase sem conseguir se levantar. Durante todo esse tempo, foi cuidada por médicos e familiares. Doutora Teresa tirou da pasta uma cópia de uma antiga certidão de nascimento, um formulário com letras desbotadas e um carimbo. Dona Valdete tinha uma irmã mais velha, Nilza. Após a morte da mãe delas, ficou um apartamento, pequeno, de 2 quartos, num prédio antigo. Por lei, o apartamento deveria ter ido para Valdete. Ela morava com a mãe nos últimos anos, a cuidava. Estava registrada lá. Nilza considerava isso injusto. Ela era a mais velha e, na opinião dela, a herança lhe pertencia. Inês ouvia e tentava entender o que o apartamento tinha a ver com tudo aquilo. Rodrigo ficou sentado sem se mover, como alguém que se força a ouvir o que não quer escutar. Enquanto Valdete não tinha filhos, doutora. Teresa continuou. Nilza ainda tinha esperança de contestar a herança ou convencer a irmã a assinar uma renúncia. Mas quando André nasceu, a situação mudou. A criança se tornava automaticamente herdeira de Valdete. Se Valdete registrasse o apartamento em seu nome, depois dela o imóvel iria para o filho. Nilza entendeu que suas chances de receber o apartamento haviam praticamente desaparecido. Doutora Teresa tirou os óculos e os limpou na barra da blusa. E então ela decidiu fazer algo que é difícil chamar de outra coisa, senão crime. Enquanto Valdete estava no hospital e não conseguia se levantar, Nilza fez acordo com uma enfermeira da maternidade. Por meio da enfermeira, chegou ao médico. Disseram a Valdete que a criança havia morrido poucos dias após o nascimento. Nos documentos, foi feita uma substituição. O bebê foi registrado como abandonado, supostamente por mãe desconhecida, e encaminhado ao abrigo. Nome, sobrenome, todos os dados foram alterados. Rodrigo ficou de olhos fechados. Inês viu um músculo palpitar em sua mandíbula. Valdete não acreditou, continuou doutora Teresa. Ela exigiu ver a criança, pediu documentos, foi atrás dos médicos. Mas todos diziam a mesma coisa. Choque nervoso após o parto. Você precisa descansar, você precisa aceitar. Nilza estava por perto e reforçava essa versão. Fingia cuidar. Persuadia a irmã a se conformar, enquanto providenciava a regularização do apartamento da mãe no seu próprio nome por via judicial.
enquanto Valdete estava em tal estado que não conseguia nem contestar, nem lutar. E ninguém desconfiou de nada? Inês perguntou em voz baixa. Era outra época. A burocracia não era tão rigorosa. A enfermeira recebeu dinheiro, o médico fechou os olhos. A criança entrou no sistema como um abandonado sem nome. E daí em diante o rastro simplesmente se dissolveu. Ela foi adotada e recebeu outro nome, outro sobrenome. Rastros apagados. Rodrigo abriu os olhos e olhou para a Dona Teresa. E o que aconteceu depois? Depois os anos passaram. Nilza viveu naquele apartamento. Valdete foi se recuperando aos poucos, mas não tinha como provar nada. Não restaram documentos, não havia testemunhas. Ela foi várias vezes ao hospital, aos cartórios, mas em todo lugar batia numa parede. Formalmente, seu filho estava morto e o bebê real há muito tinha outros dados e vivia em outra família. Doutora Teresa tirou mais um documento da pasta. Uma declaração manuscrita em papel amarelado. Nilza morreu há 15 anos. Nunca confessou o que fez. Dona Valdete continuou a vida com a sensação de que a verdade existia em algum lugar, mas era inalcançável. Só há 3 anos ela conseguiu encontrar aquela enfermeira. Ainda viva? Inês perguntou. Por pouco. A enfermeira estava gravemente enferma e internada numa casa de cuidados paliativos no interior. Dona Valdete a encontrou por meio de conhecidos. Alguém mencionou por acaso que uma ex-funcionária da maternidade estava naquela casa de repouso. Valdete foi até ela e pediu que contasse a verdade. A enfermeira demorou para se decidir, mas acabou falando. Disse que a criança não tinha morrido, que tudo fora armado por Nilza, que o bebê tinha sido registrado como abandonado e mandado para o abrigo. Ela não sabia para onde o menino tinha ido depois, mas disse o nome, André Silveira, e confirmou que a criança havia sido tirada de uma mãe viva. Doutora Teresa continuou. Depois da conversa com a enfermeira, Dona Valdete procurou a polícia. Verificamos tudo o que era possível. Levantamos os arquivos do abrigo, encontramos registros de entrada de uma criança do sexo masculino sem identificação no período correspondente. Os dados coincidem por idade e data, mas a partir daí o rastro se interrompe. Na adoção, os documentos foram completamente substituídos e não conseguimos estabelecer a ligação entre aquela criança e um adulto específico sem um teste de DNA. Por isso, o anúncio. A única esperança é que alguém reconheça o rosto ou as características. Colocamos a reconstituição em várias delegacias. Dona Valdete concordou em fornecer seu material genético para comparação. Precisamos apenas de uma amostra do possível filho. Rodrigo ficou em silêncio. Inês o olhava e não se atrevia a falar. O ar no gabinete parecia denso e pesado, como antes de uma tempestade. Não estou pedindo que vocês tomem uma decisão agora, disse doutora Teresa. É um passo sério. Vocês podem pensar, conversar em casa, voltar quando estiverem prontos. Rodrigo se levantou. E se eu não estiver pronto? Aceitamos isso. Ninguém pode obrigá-lo a fazer o teste. Eles saíram da delegacia e entraram no carro. Rodrigo sentou no banco do passageiro e não colocou o cinto. Simplesmente ficou sentado, olhando para a frente, para o estacionamento onde o vento varria pelo asfalto a penugem seca das árvores. Por causa de um apartamento, disse ele por fim. Tudo isso por causa de um apartamento. Um apartamento de 2 quartos num prédio antigo. Essa mulher, Nilza, tirou uma criança da irmã de verdade para receber a herança. Subornou a enfermeira, enganou os médicos, convenceu a todos de que o bebê tinha morrido e viveu assim a vida inteira até morrer. Rodrigo, espera. Deixa eu terminar. A vida inteira, Inês. A vida inteira toda pensei que tinha sido abandonado, que minha mãe não me quis, que eu não importava para ela. Construí minha vida em torno desse pensamento. Aprendi a viver com ele, fui me acostumando, me fechando. Cada vez que você perguntava sobre os pais biológicos, eu pensava, para que conhecer pessoas que me abandonaram? E ficava com raiva, não de você, deles, de pessoas que eu nem lembrava. E agora parece que talvez ninguém tenha me abandonado. Talvez eu simplesmente tenha sido roubado.
A voz dele não tremia. Ele falava de forma uniforme, devagar, como alguém que vai pondo em palavras algo que fermentava dentro há muitas horas. Preciso de tempo, ele disse. Não me apresse. Não estou te apressando. Inês deu a partida. Eles andaram em silêncio e aquele silêncio era diferente. Não pesado como havia sido durante o jantar, mas frágil. Como se entre eles repousasse algo que não podia ser tocado antes de ganhar força. Em casa, Rodrigo foi para o quarto e fechou a porta. Inês ouvia-o andar de um canto a outro. 3 passos num sentido, 3 no outro. Depois parou. Ela espiou depois de 1 hora. Rodrigo estava sentado na cama, segurando uma fotografia antiga dos pais adotivos. Uma foto em preto e branco, onde um jovem casal estava de pé perto da entrada de um prédio de 5 andares, abraçando um menino de cabelos crespos de uns 3 anos. Rodrigo olhava para aquela foto, como se a visse pela primeira vez. Inês se sentou ao lado dele. Eles não sabiam, disse ela em voz baixa. Como você sabe? Doutora Teresa disse. Os pais adotivos receberam você do abrigo com os documentos prontos. Disseram a eles apenas que a mãe biológica havia desistido da criança por causa de doença. Eles não sabiam que você foi tirado de forma enganosa. Rodrigo passou o dedo pela borda da fotografia. Eles nunca tentaram saber mais. Nenhuma vez. Lembro que perguntei para a mãe quando tinha uns 12 anos. Ela disse: sua mãe estava doente e não podia cuidar de você. Por isso você veio para nós. A gente te ama e isso é o suficiente. E pronto. A gente nunca mais voltou a esse assunto. Talvez eles tivessem medo de que você quisesse ir para a mãe verdadeira. Talvez. Ou talvez fosse mais cômodo não saber. Sabe como é? Você não faz perguntas e a consciência fica limpa. Nenhuma resposta incômoda, nenhuma decisão difícil. Ele pousou a foto no criado mudo e se deitou, fechando os olhos. Inês o cobriu com uma manta e saiu, encostando a porta. Na cozinha, ela se sentou à mesa e ficou sentada em silêncio por um longo tempo, escutando o tic-tac do relógio na parede e uma criança que chorava em algum andar de baixo. Depois pegou o celular e releu tudo o que tinha anotado no gabinete de doutora Teresa. Nomes, datas, fatos. Dona Valdete, Nilza, a enfermeira na casa de cuidados paliativos, o abrigo, os documentos substituídos. Cada fato separado soava quase banal. Papéis, registros, arquivos, mas juntos eles formavam uma história que tornava difícil respirar. Uma mulher a quem roubaram o filho por causa de um apartamento. Um menino que cresceu com um nome alheio e a vida toda achou que tinha sido abandonado. E entre eles uma década de silêncio, de mentira e de tempo perdido que era impossível recuperar. Nos dias seguintes, Rodrigo quase não conversou. Não que ficasse visivelmente em silêncio. Respondia às perguntas, falava coisas do cotidiano, pedia para passar o sal, perguntava se tinha leite. Mas por trás dessas palavras havia um vazio que Inês sentia na pele. Rodrigo estava do lado, mas ao mesmo tempo em algum lugar distante, num lugar para onde ela não conseguia acompanhá-lo. No trabalho ele se mantinha firme. Inês sabia disso porque ligou para o parceiro dele, Sérgio, a pretexto de perguntar a que horas Rodrigo terminava o turno. Sérgio não desconfiou de nada, disse que estava tudo normal. Rodrigo era o de sempre. O que significava, ele aguenta. O que estava dentro ele carregava em silêncio. E só em casa aquilo transparecia, na maneira como ele parava com a xícara junto à janela, como ficava olhando para um ponto fixo, como ia dormir mais cedo do que de costume, e ficava deitado de costas para ela. Na terceira noite, Inês o encontrou na varanda. Rodrigo estava apoiado no corrimão, fumando. Ele tinha parado havia 4 anos, e Inês não o via com cigarros desde então. O maço estava no parapeito, barato, de uma banca perto de casa. Onde arranjou? Ela perguntou, se colocando do lado dele. Comprei, na volta do trabalho. Inês não disse nada, simplesmente ficou ao lado dele, olhando para o pátio. Lá embaixo, meninos chutavam uma bola entre as garagens. Uma vovó num banco perto do prédio alimentava pombos.
Do parquinho vinha o rangido de um balanço. Estou com raiva, disse Rodrigo. De todo mundo. Dessa Nilza que por causa de um apartamento miserável me apagou da vida de uma mãe. Da enfermeira que por dinheiro ajudou a esconder uma criança viva. Do médico que assinou os papéis. Do sistema no qual se pode simplesmente pegar uma pessoa e apagá-la, como se ela nunca tivesse existido. Ele tragou e soltou a fumaça no ar quente da noite. E com o pai e a mãe também estou com raiva, com os adotivos, embora entenda que não devia. Eles receberam uma criança. Disseram que a mãe biológica havia abandonado o filho por doença. Eles acreditaram, pegaram, criaram, amaram. Eu sei disso. Mas ainda assim, estou com raiva, porque eles nunca perguntaram, nunca tentaram saber quem eu sou de verdade, de onde vim. Simplesmente receberam os documentos e fecharam o assunto. Talvez eles tivessem medo de que você quisesse ir para a mãe de verdade, disse Inês em voz baixa. Talvez. Ou talvez fosse mais cômodo não saber. Você não pergunta e a consciência fica tranquila. Nenhuma resposta difícil, nenhuma decisão complicada. Ele apagou o cigarro no corrimão e jogou a bituca numa lata de conservas vazia que ficava na varanda desde o verão passado. Mas o que mais me corrói sou eu mesmo, porque tenho 40 anos, e nesses 40 anos vivi com a certeza de que fui abandonado, de que a mãe de verdade não me quis. E esse pensamento era como um alicerce. Construí tudo em cima dele. Minha dureza, minha independência, minha recusa em mexer no passado. Era orgulhoso. Não preciso de quem me abandonou. E resulta que ninguém me abandonou. Enganaram minha mãe. Disseram a ela que eu havia morrido. Ela chorava por mim enquanto eu estava no abrigo com um nome alheio. Rodrigo ficou em silêncio. Inês ficou ao lado sem tocá-lo. Sentia que agora não era o momento, que qualquer gesto seria demais, que ele precisava falar, deixar aquilo sair. E a melhor coisa que ela podia fazer era simplesmente estar ali. E sabe o que há de mais podre em tudo isso? Ele continuou depois de uma pausa. Não sei o que fazer com isso. Ficar com raiva de Nilza, que está morta, não tem sentido. Ficar com raiva da enfermeira, ela também já morreu. Ficar com raiva dos pais adotivos é injusto. Eles de fato me amavam. Ficar com raiva do sistema não adianta. E sobra só a raiva de mim mesmo. Por ter todos esses anos rechaçado a própria ideia de que a verdade podia ser diferente. Inês esperou ele terminar e só então disse o que queria dizer havia 3 dias. Rodrigo, você não tem nada para se culpar. Você viveu com o que lhe contaram, com o que estava nos documentos. Você não podia saber, ninguém podia. Mas agora sei. E agora preciso decidir o que fazer com isso. Ele se virou para ela. O rosto estava cansado. Havia sombras abaixo dos olhos que não existiam uma semana antes, mas o olhar era diferente, não fechado, como costumava ser, mas perdido. Inês, pela primeira vez em 10 anos, via Rodrigo verdadeiramente perdido. Ela está esperando, disse ele. Essa mulher, Dona Valdete, ela espera que alguém apareça, que alguém reconheça o rosto no painel e ligue. E se realmente for eu, então ela espera há 40 anos. Sim. E se não for eu? Se o teste mostrar que não somos parentes, o que acontece? Vou até uma senhora idosa desconhecida. Ela vai me olhar e entender que não é o filho. E vai ficar ainda pior para ela do que estava. E se for você? Inês perguntou. Se o teste confirmar, você está preparado para isso? Rodrigo se virou de novo. Não sei. Honestamente não sei. Porque se confirmar, tudo muda. Não formalmente, não no papel. Por dentro. Se for verdade, então roubaram minha mãe. Tiraram dela o filho. E eu sou aquele que foi roubado. Não abandonaram, não entregaram, não deixaram por vontade própria. Roubaram. Por causa de um apartamento. E aí toda a minha raiva, todo o meu ressentimento, toda a carapaça que fui construindo por tantos anos, tudo isso foi erguido em cima de uma mentira alheia, mesquinha, calculista. Eles ficaram na varanda, e o vento movia a cortina da porta aberta.
Lá embaixo, os meninos tinham parado de jogar e se dispersado para casa. A vovó com os pombos também tinha ido embora, e o pátio ficou vazio. Apenas o poste perto da entrada acendia em laranja, projetando longas sombras no asfalto. Passou mais uma semana. Rodrigo parou de fumar tão subitamente quanto havia começado. Inês achou o maço semi-vazio no lixo e não disse nada. Ele começou a ligar com mais frequência para a mãe adotiva, conversava longamente, perguntava da saúde, do jardim, dos vizinhos. Inês entendia. Ele procurava nessas conversas algo, um apoio, uma confirmação de que sua vida era real, de que o amor era real, de que nem tudo ao redor havia sido construído sobre engano. Numa noite em que estavam sentados na cozinha e Inês verificava documentos de trabalho no computador, Rodrigo perguntou: "O que você acha? Ela vai me reconhecer?" "Quem?" "Dona Valdete. Se eu for, ela não me viu desde o nascimento. Vira um bebê. E virá um homem de 40 anos com cabelos prateados nas têmporas. Ela vai mesmo entender que é aquela criança?" Inês fechou o computador. "Não sei. Provavelmente não. É impossível reconhecer alguém que não se viu por 40 anos. Mas ela não precisa reconhecer, ela precisa saber. E para isso existe o teste. O teste é papel, números e porcentagens. Estou perguntando outra coisa. O que ela vai sentir quando me ver? O que vou sentir eu? Talvez nada. Talvez eu vá, a veja e entenda que é uma estranha. E então o quê? Os dois ficamos sentados fingindo que está tudo bem. Rodrigo, você não pode saber com antecedência o que vai sentir. Ninguém pode. É exatamente disso que tenho medo." Inês se levantou, foi até ele e sentou na cadeira do lado. Seus joelhos se tocaram. Ela pegou a mão dele. A palma estava seca e quente. Os dedos tremeram levemente, mas não se afastaram. "Olha", disse ela, "não vou te convencer nem dizer que você deve fazer isso por ela ou por si mesmo. Mas digo uma coisa, se você não for agora, vai pensar nisso pelo resto da vida. Cada dia, passando por um espelho, vai se lembrar daquele rosto no painel e perguntar a si mesmo: e se fosse verdade? E se eu pudesse ter sabido? E me virei para longe de mim mesmo." "Se virar para longe de mim mesmo", Rodrigo repetiu. Ele apertou os dedos dela. "Você entende que se for confirmado, nossas vidas mudam. Não formalmente, mas por dentro. Se for verdade, terei uma mãe. Uma mulher de 72 anos que não conheço e vou ter que de alguma forma conviver com isso. Com 2 mães, com 2 nomes, com 2 versões do próprio passado. Você vai superar. Você sempre supera." Rodrigo esboçou um sorriso de canto da boca, sem alegria. "Você diz isso com tanta certeza." "Porque faz 10 anos que te vejo superar coisas com que a maioria das pessoas não conseguiria lidar. Você cresceu sem os pais biológicos e se tornou uma pessoa normal, boa, forte. Construiu família, trabalho, vida. Não quebrou e agora não vai quebrar." Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo. Lá fora havia chuva. As gotas batiam no beiral e aquele som enchia a cozinha com um ritmo constante, quase tranquilizador. Depois, ele tirou a mão, se levantou e foi até a janela. "Está bem", disse ele olhando para o pátio molhado. "Liga para ela, para a doutora Teresa. Diz que eu concordo com o teste e se o resultado for positivo, estou pronto para me encontrar." Inês assentiu, embora ele não visse, estava de costas para ela. Ela pegou o celular e achou o cartão que estava na bolsa havia mais de uma semana. Não discou de imediato. Os dedos não obedeciam. Não de nervosismo, mas por outra coisa. Pela compreensão de que aquela ligação dividiria a vida deles em antes e depois, independentemente do resultado do teste, coincidência ou não, eles não poderiam mais voltar ao que era antes. Doutora Teresa atendeu no terceiro toque. Inês explicou brevemente a situação. Do outro lado houve uma pausa. Depois a mulher disse que os agendaria para a semana seguinte num laboratório conveniado e que Dona Valdete não seria avisada por enquanto. Primeiro o resultado, depois a decisão sobre o encontro. Rodrigo ouviu a conversa sem se virar.
Quando Inês desligou, ele disse: "Obrigado." "Por quê?" "Por não ter deixado isso passar. Eu teria passado. Teria passado pelo painel e nem parado. Ou parado, mas me convencido de que era impressão. Você não se convenceu. Você foi e perguntou." Inês se aproximou e se pôs ao lado dele junto à janela. A chuva havia intensificado e pelo vidro corriam longas faixas d'água que embaralhavam as luzes dos postes. "Simplesmente não consegui passar", disse ela. "Vi o seu rosto num papel alheio e as pernas me levaram sozinhas até o atendente. Não havia nenhum plano, nenhuma decisão. Simplesmente não consegui." Rodrigo pousou a mão no ombro dela e ficaram assim, os dois juntos, na janela molhada ouvindo a chuva. Pela frente havia o teste, o resultado, um possível encontro, tudo aquilo que apertava o estômago de ambos. Mas naquele minuto, no silêncio da cozinha, ao ritmo das gotas, Inês, pela primeira vez naqueles dias, sentiu que Rodrigo havia voltado, não inteiramente, não por completo, mas ao menos em parte. Ele havia parado de se esconder atrás da parede e a havia deixado entrar no lugar em que tinha medo. E isso significava mais do que qualquer palavra. O laboratório conveniado ficava no segundo andar de um edifício comercial, no fim de um longo corredor com paredes bege e cheiro de álcool. Rodrigo deu o sangue em silêncio. Dobrou a manga e virou a cabeça, enquanto a enfermeira procurava a veia. Inês ficou sentada ao lado, numa cadeira de plástico, olhando para um cartaz sobre prevenção da gripe que havia na parede, provavelmente havia anos. As bordas estavam amareladas e dobradas para dentro. O resultado foi prometido para 10 dias. Aqueles 10 dias se arrastaram como se alguém tivesse deliberadamente freado o tempo. Rodrigo foi ao trabalho, voltou, jantou, assistiu televisão. Tudo como sempre. Mas Inês notava detalhes que antes não chamavam atenção. Rodrigo passou a parar com mais frequência diante do espelho no corredor, não para arrumar o cabelo ou verificar a gola, mas simplesmente ficava parado, olhando para o próprio reflexo. Examinava os próprios traços como se tentasse encontrar neles outra pessoa, o menino chamado André, que talvez ele nunca tivesse conhecido. No 7º dia, ligou doutora Teresa. O resultado havia chegado antes do prazo. Inês atendeu na cozinha, e Rodrigo, ouvindo sua voz, saiu do quarto e parou no vão da porta. Ele não perguntou quem estava ligando. Ele sabia. "Sim", disse Inês ao telefone. "Sim, estou anotando." "Certo, a gente vai." Ela pousou o telefone sobre a mesa e olhou para Rodrigo. Ele estava encostado de ombro no batente da porta, esperando. "Positivo", disse Inês. "Coincidência em todos os marcadores. Probabilidade de parentesco, 99,99%. Rodrigo não se moveu. Ficou parado, olhando para ela, e o rosto que ele tinha era como Inês nunca tinha visto. Não com raiva, não com medo, não fechado, vazio. Como se algo dentro dele tivesse parado por um segundo, e ele ainda não soubesse se ia voltar a funcionar. Depois ele se sentou devagar numa banqueta junto à parede, não numa cadeira à mesa, mas numa velha banqueta de madeira que ficava perto da entrada da cozinha e onde geralmente se pousavam as sacolas do mercado. Sentou pesado, como se as pernas tivessem subitamente ficado moles. "Então é verdade", disse ele. "Sim, significa que sou André Silveira. Você é Rodrigo, e André, e um, e outro." Ele esfregou o rosto com as palmas, manteve as mãos sobre os olhos. Inês viu seus ombros tremerem. Uma vez brevemente, quase imperceptivelmente. Depois ele abaixou as mãos e a olhou com olhos vermelhos, mas secos. "Ela quer se encontrar." "Doutora." Teresa disse que Dona Valdete ainda não foi avisada. Estavam esperando nossa decisão. Se você topar, elas ligam para ela. Podem ligar. O encontro foi marcado para 3 dias depois. Doutora Teresa sugeriu um território neutro, uma sala para visitantes na delegacia. Mas Dona Valdete pediu que Rodrigo fosse até a casa dela. Disse que entre paredes de repartição não seria capaz de falar. Rodrigo concordou, embora Inês visse o quanto aquela decisão lhe custou. No dia do encontro, Rodrigo se vestiu como para o trabalho.
Calça escura, camisa, sapatos. Ines notou que ele amarrou o cadarço 2 vezes e verificou os bolsos 3 vezes, embora não houvesse nada neles. Estava nervoso. Ela pousou a mão nas costas dele, entre as omoplatas, e ele por um segundo ficou imóvel. Depois assentiu. Vamos. O endereço era no interior. Um prédio antigo de 5 andares como centenas em qualquer cidade. Paredes descascadas, um jardim com arbustos crescidos, roupa no varal entre as varandas, o corredor cheirava a umidade e gatos. Sem elevador. 3º andar. Porta à esquerda, revestida de um couro sintético marrom e gasto. Rodrigo ficou de pé diante da porta sem tocar a campainha. Ines ficou 1 degrau abaixo, esperando. Passou 1 minuto, talvez 2. Então ele levantou a mão e apertou o botão. Lá dentro soou um ruído abafado, uma campainha mecânica antiga. A porta não se abriu logo. Primeiro ouviram-se passos, lentos, cautelosos, com um leve arrastar. Depois, clicou a fechadura e a porta se entreabriu na largura de uma corrente. Na fresta, apareceu um rosto. Uma mulher pequena, de cabelos brancos presos num coque, num roupão sobre uma blusa. Ela olhava para Rodrigo de baixo para cima. No primeiro segundo, Ines achou que a mulher não o reconhecia. Ela simplesmente olhava com atenção, sem sorrir, sem lágrimas, sem aquele grito dramático que Ines havia involuntariamente imaginado. Depois, Dona Valdete tirou a corrente e abriu a porta completamente. Ela ficou no corredor, pequena, magra, de chinelos nos pés descalços, e olhava para Rodrigo como se tentasse sobrepor 2 imagens. Aquela que guardava na memória havia 40 anos e a que via agora. Ela não se atirou para ele. Não o abraçou. Simplesmente levantou a mão e cobriu a boca com a palma. Os olhos brilharam, mas as lágrimas não escorreram. Ela se segurava. Você tem os olhos do pai, disse ela em voz baixa, quase sussurrando. Rodrigo ficou parado no limiar, sem se mover. Ines via o rosto dele de perfil. Ele olhava para Dona Valdete e algo nele mudava. Não a expressão, não a postura, mas algo mais fundo, algo para o qual não há nome. Como se dentro dele uma parede que havia 40 anos erguida tivesse se deslocado. Entrem, disse Dona Valdete, e recuou para o lado. O apartamento era pequeno, um cômodo, cozinha, banheiro conjugado. Tudo limpo, arrumado, mas as paredes com papel de parede antigo de flores miúdas. Uma estante com livros e estatuetas de porcelana, um tapete com uma faixa gasta do trajeto da porta até a janela. No peitoril havia vasinhos com violetas, e o sol, através da cortina de tule, pousava sobre elas em manchas suaves. Dona Valdete os levou para o cômodo. Sobre a mesa já havia uma garrafa térmica, 3 xícaras com pires e um prato de biscoitos comprados cobertos de glacê de chocolate. Ela havia se preparado. Ines percebeu isso pela maneira cuidadosa como tudo estava disposto na mesa, pelo cheiro fresco do cômodo, de lavanda ou algo parecido. Rodrigo sentou numa cadeira junto à mesa. Dona Valdete sentou na beira do sofá, na frente dele. Entre eles havia 1,5 metro e 40 anos. Os primeiros minutos ficaram em silêncio. Dona Valdete servia o café, e as mãos dela tremiam. A xícara tilintava no pires. Rodrigo pegou a xícara e deu um gole, embora o café ainda estivesse quente demais. Ines ficou sentada um pouco afastada, junto à janela, e tentava ocupar o menor espaço possível. Me disseram que você cresceu numa boa família, começou Dona Valdete. A voz era baixa, com uma leve rouquidão. Que te amavam. Sim, respondeu Rodrigo. Amavam. Que bom. Eu tinha tanto medo de que você tivesse sofrido, de que te maltratassem, ou de que você tivesse caído nas mãos de pessoas que... Ela não terminou, fez um gesto com a mão. Eu ficava imaginando o pior. Todo dia, toda noite. 40 anos. Rodrigo pousou a xícara no pires. Você soube o tempo todo que eu estava vivo? Não, não sabia. Me disseram que você havia morrido. E eu acreditei. Não de imediato, mas acreditei, porque todos ao redor diziam a mesma coisa.
Médicos, irmã, enfermeiras. Todos. E depois, quando comecei a duvidar, já não havia nenhum rastro, nenhum documento, nenhuma testemunha. Nilza apagou tudo, e eu vivi com isso. Às vezes acreditava que você estava morto, às vezes que estava vivo. Ficava balançando entre esses dois pensamentos, como entre paredes. Ela ficou em silêncio e olhou para as próprias mãos, pousadas nos joelhos. Mãos pequenas, com veias salientes, com uma aliança na mão direita que havia muito tempo estava enterrada no dedo e provavelmente não saía mais. Depois apareceu aquela enfermeira, continuou ela. E tudo ficou claro, como se alguém tivesse acendido a luz num quarto em que eu passara 40 anos no escuro. Ela contou tudo, sobre Nilza, sobre o dinheiro, sobre a substituição dos documentos. E eu entendi que meu filho estava vivo, que existia em algum lugar, só com outro nome e outra vida. Rodrigo ouvia sem interromper. Inês via como ele apertava os dedos nos joelhos, não nervosamente, mas firme, como alguém que se segura em alguma coisa. Eu não podia saber, disse ele por fim. Me diziam que a mãe biológica havia me abandonado por causa de doença. Cresci com essa versão. E tive raiva de você a vida toda. Pensava, como é possível abandonar um filho? Seja lá o que tiver acontecido, como se pode simplesmente entregar e esquecer? Eu não entreguei, disse Dona Valdete, e pela primeira vez a voz dela tremeu. Eu não abri mão. Me tomaram. Sei, agora sei. Silêncio de novo. O relógio na parede ticeava alto, cadenciado. As violetas no peitoril se moviam levemente com a corrente de ar. Em algum lugar atrás da parede funcionava uma televisão. Vozes abafadas dos vizinhos. Uma vinheta musical. Dona Valdete se levantou, foi até a estante e abriu a porta de vidro. Retirou da prateleira uma pequena moldura e voltou, estendendo-a para Rodrigo. Esta é a única fotografia. Rodrigo pegou a moldura. Na imagem havia um bebê enrolado numa fralda, de olhos fechados, com um punhozinho minúsculo aparecendo do pano. Foto em preto e branco, levemente desfocada, com uma faixa branca embaixo, onde estava escrito à mão: Andrezinho, 3 dias. Rodrigo olhou para a fotografia por um longo tempo. Inês não via o rosto dele. Ele estava de semi-perfil para ela, e a moldura cobria tudo abaixo dos olhos. Mas ela via como ele respirava, de forma irregular, com pausas, como alguém que tenta segurar algo dentro de si. 3 dias, disse ele. Você me conheceu por 3 dias? 4. No 4º dia passei mal e me levaram para outro setor. Quando voltei, você já não estava. Me disseram que havia sido de noite, que o coração havia parado. Pedi para ver. Não me deixaram. Disseram que era para meu próprio bem. Rodrigo pousou a moldura sobre a mesa, ao lado da xícara. Entre o bebê na fotografia e o homem de 40 anos à mesa, havia uma vida inteira que não lhes permitiram viver juntos. Não sei como isso se faz, disse Rodrigo. Quero dizer, como ser filho de alguém que se vê pela primeira vez. Não sei. Não tenho experiência para isso. Só tenho a mágoa que acumulei por tantos anos, e ela não foi a lugar nenhum. Apenas agora está dirigida não a você, mas àqueles que arranjaram tudo isso. Dona Valdete assentiu. Eu também não sei. Imaginei esse encontro 1000 vezes. Pensava no que diria, em como me comportaria. E agora estou sentada aqui e percebo que todas as palavras que eu havia preparado não servem, porque é impossível encontrar as palavras certas para o que aconteceu com a gente. Então talvez não seja necessário procurar, disse Inês em voz baixa. Ambos olharam para ela. Inês não havia planejado intervir, mas a frase saiu sozinha. Talvez não seja preciso tentar dizer tudo e sentir tudo de uma vez. Talvez, para começar, seja suficiente que vocês dois estejam aqui, na mesma sala, depois de 40 anos. Dona Valdete olhou para Inês e em seus olhos passou algo. Não gratidão, mas reconhecimento. Como se ela tivesse visto em Inês alguém que entende. Você escolheu uma boa esposa, ela disse para Rodrigo. Foi ela que me escolheu, respondeu Rodrigo.
e o canto de sua boca se mexeu. Não era um sorriso, mas o começo de um. A primeira vez, eles ficaram na casa de Dona Valdete por 2 horas. Não falaram do principal, da dor dos anos perdidos de Nilza. Falaram de outra coisa. Dona Valdete contou sobre as flores no peitoril, sobre a vizinha que lhe trazia queijo fresco do mercado, sobre o gato do pátio que todo mundo alimentava e ninguém levava para casa. Rodrigo contou sobre seu trabalho, sobre como estavam fazendo reforma no banheiro, e ele confundiu os canos, e os inundou tanto que os vizinhos de baixo subiram com uma panela colocada sob o lustre. Dona Valdete riu em voz baixa, cobrindo a boca com a palma da mão, exatamente como havia feito no momento em que abriu a porta. Quando foram embora, Dona Valdete saiu para o corredor e ficou de pé, enquanto Rodrigo calçava os sapatos. Ele se endireitou e eles ficaram face a face, ele alto, ela pequena. Ele lhe chegava ao ombro. "Posso vir de novo?" Rodrigo perguntou. Dona Valdete assentiu várias vezes, depressa, como se tivesse medo que ele mudasse de ideia. "Venha quando quiser." "Estou sempre em casa." No carro, Rodrigo ficou em silêncio até chegarem em casa. Inês não o tocou, não perguntou como ele estava. Estacionou na frente do prédio, apagou o motor. Ficaram sentados em silêncio, e Rodrigo olhava pelo para-brisa para o pátio familiar. O mesmo banco, as mesmas garagens, o mesmo poste. Ela disse os olhos do pai, pronunciou ele. "E eu nem sei quem é meu pai. Não perguntei. Tive medo." "Vai perguntar na próxima vez." "Sim, na próxima vez." Ele visitava Dona Valdete toda semana, primeiro com Inês, depois às vezes sozinho. Levava mantimentos, trocava lâmpadas, consertou a torneira da cozinha que vazava. Provavelmente há anos havia uma bacia esmaltada com um aro enferrujado de água embaixo da pia. Dona Valdete não pedia. Ele percebia por si mesmo e fazia as coisas como se estivesse recuperando o tempo que deveria ter passado, fazendo isso todos esses anos. Eles foram aprendendo um ao outro, devagar, com cuidado, sem palavras desnecessárias. Dona Valdete não se lançava em abraços e não o chamava de filho. Sentia que era cedo demais. Rodrigo não a chamava de mãe. A língua não obedecia. Mas a cada visita, a distância entre eles diminuía. Não em metros, em outra coisa, invisível, mas perceptível. Inês observava aquilo e sentia uma mistura estranha de alívio e apreensão. Alívio porque Rodrigo estava descongelando. Ele havia voltado a conversar no jantar, a brincar, a contar sobre o trabalho. Apreensão porque entendia que aquele processo não seria fácil nem rápido. Pela frente, ainda vinham conversas com os pais adotivos que ainda não sabiam de nada. Pela frente estavam questões jurídicas, morais, cotidianas. Pela frente havia um longo caminho em que ninguém podia garantir que tudo terminaria bem. Mas uma coisa Inês sabia com certeza. Naquele dia na delegacia, quando tinha visto no painel o rosto do marido, ela havia pensado que aquilo era o começo de uma catástrofe, que aquele folheto destruiria a família deles, abriria algum segredo terrível, viraria tudo de cabeça para baixo. Mas aconteceu o contrário. O folheto não tirou dela o marido. Ele devolveu a Rodrigo o que lhe faltava durante toda a vida. A verdade. Não uma verdade bonita nem conveniente, não aquela que se deseja ouvir. Simplesmente a verdade. Não o tinham abandonado. Tinham-o procurado e encontrado. Um mês depois, Rodrigo foi àquela delegacia e pediu para retirar o anúncio do painel. Doutora Teresa o encontrou no corredor, sorriu e disse que era o primeiro caso em muito tempo em que um anúncio de busca de familiares havia terminado assim. Rodrigo despregou cuidadosamente o papel do quadro. A reconstituição do rosto olhava para ele. Os mesmos olhos, a mesma linha das maçãs do rosto, o mesmo queixo. Só que agora aquele rosto não era mais um enigma. Era o dele. Inês ficou ao lado e viu como ele dobrava o folheto ao meio e o colocava no bolso interno do casaco. "Para que você quer isso?" ela perguntou. "Não sei. Talvez um dia mostre para os filhos, se tivermos. Direi, é assim que acontece.
Uma pessoa pode viver 40 anos sem saber quem é. E aí a esposa vai buscar um atestado na delegacia e casualmente vê o rosto dele num painel. Ines segurou o braço dele e eles saíram da delegacia. Lá fora estava ensolarado, as árvores farfalhavam as folhas e em algum lugar dobrando a esquina crianças riam. Rodrigo caminhava ao lado dela e Ines sentia a mão dele, quente, firme, viva. A mão de um homem que não se esconde mais do próprio nome, que sabe que é possível ser Rodrigo e ser André ao mesmo tempo, que é possível amar os pais adotivos e ao mesmo tempo aceitar a mãe de verdade, que o passado não pode ser reescrito, mas se pode parar de se esconder dele. E que às vezes o mais importante da vida começa com alguém que simplesmente parou diante de um painel e não passou em frente. Obrigado por terem ouvido a história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Desculpem eventuais erros. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.